Mauro César Pereira já tá com a gente, tá? Ele tá direto aí, o Mauro César Pereira, eu falei aqui no começo do programa, ele abriu mão de um dia das férias dele para participar aqui do Bate Pronto. Seja bem-vindo, Mauro. E aí, a pergunta que eu te faço, você publicou uma coluna agora, que eu até tentei abrir, mas eu não tinha, né, o acesso ao site. Eu vi que você publicou que o Tite, ele foi demitido antes da entrevista coletiva e que o Felipe Luiz aceitou de cara, ou seja, caindo aquela versão de que o Felipe Luiz não estava aceitando. E aí eu te pergunto, Mauro, demorou para demitir o Tite? E outra, a gente conversou muito aqui sobre isso. É mais um treinador que passa pelo Flamengo. Tem que ser criticado? Tem. Porque o time era uma bagunça e não mostrou futebol por um ano. Mas e aí, Mauro? Porque eu vi o protesto contra o Tite, que para mim merecia. Mas também merecia pro Landim, também merecia pro Marcos Braz, também merecia pros jogadores, que aí teve o time sem vergonha. Quando que esse Flamengo vai conseguir uma estabilidade? E outra, era pro Dorival Júnior ter conseguido essa estabilidade, se fosse mantido ou não? É uma bagunça o Flamengo, eu queria que você falasse sobre tudo isso aí que tá acontecendo, Mauro. Na realidade, boa tarde a todos. O Tite ele não foi demitido antes da coletiva. A decisão da demissão foi tomada antes da coletiva. E por que eu destaquei isso? Muita gente associou a demissão como se a gota d'água, e até poderia ter sido, mas não foi, como se a gota d'água fosse a declaração dele, a resposta dele a uma das perguntas na entrevista sobre quem seria o goleiro na quarta-feira na semifinal da Copa do Brasil. Ele disse que seria Matheus Cunha, que nada mudaria, continuaria ele atuando na Copa do Brasil. Mas não, antes mesmo dele falar essa loucura, né, já estava definida a sua demissão. Eu imagino, aí é mais uma conclusão, porque eu conversei com algumas pessoas, que a demissão não aconteceu ontem, porque os caras chegaram sexta-feira de madrugada ao Rio, e o jogo já era domingo, muito em cima. Então deixaram, e aí o jogo em si já comprovou que realmente o Flamengo não teria como reagir. Eu falei aqui, né, na sexta-feira, na coletiva lá em Montevidéu, o Tite era a cara da derrota, o abatimento dele era um negócio muito evidente. Aí você olha para a pessoa ali e fala, cara, difícil esse cara reagir nesse momento. Ele estava muito, muito, muito derrotado, muito abatido, muito mesmo. Então, acabaram decidindo. E tem uma versão aí de que o Felipe Luiz não queria. A informação que uma pessoa de lá de dentro do clube passou foi que ele topou na hora. E não me surpreende nem um pouco. Acho que é meio pueril essa historinha de que não, o cara não queria esperar um outro momento. Futebol não tem esse negócio não, meu irmão. Pintou o cavalo selado na frente, o cargo que o outro que está saindo, todo mundo quer. Todo mundo quer. Na teoria, muito bonito esperar, começar. Também acho que para ele, analisando friamente, não é o melhor momento. Ele vai correr um risco também. Mas o risco maior é do Flamengo, né? É do Flamengo. Porque se não der certo, olha, eu vim só para ajudar, ainda estou amadurecendo, começando minha carreira de treinador. Você pode dizer isso e vai ser algo até razoável, digamos assim, se acontecer ele alegar algo nesse sentido. Mas o Flamengo, no Landim é isso, né? Desde o começo, tentativa em erro. Aí quando deu certo com o Jorge Jesus, com a terceirização do departamento de futebol para a comissão técnica do Português, eles tentaram terceirizar a comissão técnica para outras comissões técnicas, não deu certo, muitas vezes até por falta de respaldo a esses profissionais, e agora uma outra tentativa estilo meio old school essa aí, né? Carlinhos, Jaime, Andrade, pegar um ex-jogador que está lá no clube e colocar como técnico para ver o que acontece. Zero planejamento, nunca houve planejamento nenhum, nunca houve projeto esportivo, há muita permissividade, muita tolerância com coisas absurdas que acontecem, e agora o Flamengo vai tentar um choque aí com a chegada do Felipe Luiz. A minha grande dúvida é se ele será um técnico que vai escalar o que ele tem de melhor no momento, ou se ele vai ser um técnico parça, agarrado aos antigos colegas que com ele trabalharam nos tempos de jogador, porque não faz muito tempo, né? Ele parou de jogar há menos de um ano. Como é que vai ser o Felipe Luiz? Realmente não sei. O que está claro, isso aí o sinal foi dado para ele, se é que ele tinha alguma dúvida, que o Gabriel, toda aquela discussão que você puxou semana passada do Gabriel, isso não existe. O Gabriel é uma figura nula, mais de 2 horas em campo nesses 2 jogos, somando o tempo dele, não queria uma minutagem, nada acontece. Aliás, aconteceu, ele perdeu a chance na jogada do Matheus Gonçalves, quando poderia decretar a vitória e a possível sobrevivência do time na Libertadores lá em Montevidéu. Final do jogo. Era só ele desviar a bola do goleiro, não conseguiu, furou. Ele furou. E ontem, uma figura apagada novamente, não consegue participar do jogo. O sinal está dado. Vejamos se ele vai se agarrar ao passado
e insistir em botar Gabriel, Bruno Henrique, Arrascaeta, todo mundo junto, Gerson, né? O quarteto remanescente, ou você vai escolher o que for melhor para o Flamengo. Essa dúvida eu vou carregar até o momento da escalação. Agora, é uma situação, né, Mauro, que realmente eu concordo com você. O Felipe Luiz era um dos melhores amigos do Gabigol no elenco do Flamengo. Sempre foi. Gabigol postava com ele o tempo todo, ele participava de entrevista com o Gabigol. Isso é verdade. Eu concordo com o Mauro. Eu acho que o Felipe Luiz vai chegar e vai ter um pouco do lado parça. O Mauro disse que é dúvida. Eu tenho quase certeza que vai ter. Aquele lado do parceiro, não, vou te dar chance. Primeiro, você. Eu acho que vai ter. Primeiro também que não tá... Você tem o Pedro machucado, você tem... A maioria tudo machucado dos atacantes. Cebolinha. Pedro, Michael, mas o Michel já tá voltando. O Araújo, todo mundo. Então não tem tantas opções para dizer assim, não estou escalando porque ele é meu passa. Porque não tem muitas opções hoje. Ou seja, você acha que ele vai poder botar o passa, no caso, o Gabigol, mas tem justificativa. Gente, eu prefiro ele que o Carlinhos. Pronto. Pronto. Se tivesse todo mundo inteiro, aí a gente ia perceber. Mas nesse momento não tem. Uhum. O Carlinhos não pode jogar a Copa do Brasil. O Carlinhos não joga a Copa do Brasil. Ainda tem isso. Eu acho que o Gabigol vai ser titular quarta-feira. Também acho. Eu acho que ele vai jogar. Por essa questão. E assim, o Felipe vai chegar e vai botar os caras que ele confia. E depois vamos ver. Eu acho que vai ser por aí mesmo. Acho que a princípio ele vai colocar os caras que ele conhece mais. Ele é interino, ele não vai ser fixado, é isso? Por enquanto é isso. Né? Por enquanto ele é interino. Até porque vai ter um presidente. Eu acho também que é por causa da eleição, né? Tem a eleição também. Aí eu acho que o Felipe Luiz vai ficar até dezembro e depois para ver o que a nova diretoria vai querer ou a chapa do Rodolfo Landim. Ô Mauro, eu li aqui um negócio até no início do programa que eu concordei muito. A gente vai para um break antes na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. E é o seguinte, tá? Eu nem sei se quem postou quem foi o autor, mas que eu concordei muito, porque me mandaram aqui. E aí eu te pergunto se você concorda. Que tá escrito o seguinte: Tite não caiu porque fazia só um trabalho sem desempenho. Caiu porque no fim de semana tem eleição municipal no Rio de Janeiro. Caiu porque precisaram adiar o lançamento da candidatura do Dunche, que é o homem forte do Landim, onde o Landim vai ser CEO, porque o clube não saía da draga. Para eles é nada pelo Flamengo, tudo do Flamengo. Você concorda que pode ter a ver, Mauro, esse momento eleitoral no Flamengo, fora do Flamengo? Porque é uma pressão diferente, óbvio. Rodolfo Landim, Marcos Braz, Bruno Spindel, eles querem eleger a chapa deles, óbvio. E eles vêm de um ano de fracasso, de vexame, na verdade, porque 2023 foi um vexame, e pode estar caminhando para 2024 ser outro. Se conquistar a Copa do Brasil, não vai ser um vexame, mas a Libertadores foi uma vergonha. E o Brasileiro, que o Flamengo praticamente tinha abdicado para focar nos mata-matas. Você concorda com isso, Mauro? Você acha que essa atitude agora pode ter a ver com esse período eleitoral no Flamengo? Thiago, eu não posso ficar comentando em cima de uma postagem que eu não sei nem quem é o autor, né? É muito fácil um cara anônimo falar essas coisas. Agora, eu não sou irresponsável como jornalista de falar, foi por isso, foi por aquilo. É claro que eles têm interesses eleitorais, isso aí qualquer criança sabe. Eleição de vereador, eleição para presidente do clube. Agora, se foi por isso, poderiam ter feito até há mais tempo, né? Até há mais tempo. Poderiam, assim, demitir o Tite no avião, voltando ao Brasil, no desembarque, para criar mais impacto, já começar com outro técnico ontem. Então, eu não sei, eu não tenho essa informação, não posso falar em cima de hipóteses, seria irresponsabilidade minha. Agora, tudo é possível. O fato é o seguinte, saiu o Tite e eles têm preocupações, claro que tem. Isso aí não é preciso, isso não é opinião, isso é a constatação do óbvio. Eles têm interesses eleitorais, os dois. Né? O dirigente quer ser vereador e o outro quer eleger seu candidato. E o desempenho do time de futebol pode não, impacta, né? Nas urnas, inegavelmente. Então, é uma tentativa desesperada em todos os sentidos, mas também de salvar o ano, né? Porque é claro que eles querem conquistar alguma coisa, não querem passar o ano em branco. Só que é tudo tentativa e erro. O Landim, em 6 anos, nunca teve projeto esportivo. Nunca. Sempre foi tentativa e erro. E aí, como eu falei, a partir do momento que deu certo com o Jorge Jesus, a terceirização do futebol para o técnico da vez, mas muitas vezes sem o respaldo necessário para que ele fizesse aquilo que tem que fazer. Para mim, o maior exemplo disso é o Vitor Pereira,
que o pessoal aqui do Brasil esculacha, até alguns colegas da imprensa falam. Gente, ele foi 4º colocado do campeonato com o Corinthians, com esse Corinthians aí que vem há algum tempo se arrastando, né? Perdeu nos pênaltis a Copa do Brasil, eliminou o Boca na Libertadores com um time todo esfacelado na Bomboneira, conseguiu eliminar. Não foi ruim, não. E no Flamengo, ele é demitido depois de um 4-1, em que os maiores responsáveis estavam em campo. E todos continuaram lá, inclusive o atual técnico que estava no elenco. Né? O novo estava naqueles 4-1. E já deram declarações depois, o próprio Felipe Luiz, sobre Paulo Souza, que o pessoal não jogava por ele, não curtia muito, ele e o Diego conversavam e tal. É isso. Eles continuam. Agora, além dos jogadores continuarem lá encastelados, aqueles que estão há um tempão, joguem bem ou joguem mal, faz exames de antidoping quando quer, né? Discute com o dirigente do vestiário, o outro perde a Libertadores e aparece dançando, bailando na televisão, comendo torta, bolo, sei lá que diabo é aquilo. E tudo isso acontece. Nunca está em forma, né? Nunca está em forma, mas está tudo bem, intocável, mas nunca está em forma. Que diabo não consegue ficar em forma? De quem é a responsabilidade? Isso vai se arrastando há anos. E agora um deles vai ser o técnico do time. Só falta chamar o Diego Ribas para ficar como dirigente, para completar a panela. Mauro, eu vou só te interromper rapidinho, que a gente vai voltar aqui para a Rádio Jovem Pan em 2 segundos. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro, não vou interromper teu pensamento, pode concluir. Mauro? Bom, esses caras nunca são questionados, essa é a questão. Vamos pensar aqui, o Arrascaeta não tem condição física ideal há quanto tempo? Há uns 2 anos que ele está nesse vai e vem. Aí amanhã chega um técnico, não vai ser o Felipe Luiz, creio eu. E o cara chega e fala assim, não vou escalar o Arrascaeta, que ele está abaixo, vou botar o fulano de tal. Barrou o Arrascaeta, que absurdo. Que Arrascaeta que ele está barrando? Aquele que jogou pra caramba antes ou esse que se arrasta? Mas não importa, as pessoas olham pra grife. Então é difícil. Para qualquer treinador, vai ser sempre difícil. E agora o Felipe Luiz vai sentir na pele, porque não adianta ele colocar os passas dele, como é provável que aconteça, se eles não renderem em campo. E essa questão do rendimento não está ligada especificamente ao técnico em questão, o técnico da vez. O Gabriel não consegue jogar porque não consegue jogar com técnico nenhum. São 3, já que passaram, ele não jogou nada. E o mesmo vale para o Arrascaeta, sempre com altos e baixos, mais baixos do que altos, e momentos de lampejo, o que é muito pouco. É muito pouco. E o Flamengo vira refém, porque quando tira do time, é uma gritaria. Ao imaginário, uma ilusão coletiva das pessoas que acham que num passo de mágica tudo vai dar certo. Mas não dá. Aliás, vou repetir o que eu falei semana passada. Se jogar quarta-feira o Gabriel e fizer um gol, não é mais que obrigação dele. Ele está devendo ao Flamengo. Ele não faz nada pelo Flamengo em campo, não dá retorno técnico nenhum há 2 anos praticamente. Se tivesse feito gol em Montevidéu desviando a bola do goleiro, não teria feito nada além da sua obrigação. Ele entrou em campo para quê? Para assistir o jogo? Ou para fazer gol? Aí não faz. Quando fizer, viu, ele fez, Pô, finalmente, hein? Esses caras são intocáveis. Quero ver como é que o Felipe Luiz vai lidar com isso. Se ele vai pensar na brodagem ou se ele vai pensar no trabalho dele e no bem do clube. Isso é uma pergunta, né, que o Mauro não estava no debate e que eu queria jogar pro Mauro. Porque, Mauro, eu não achei, e muitos discordam de mim, o trabalho do Tite bom na seleção brasileira. Eu não achei. E agora ele teve 1 ano de trabalho no Flamengo e foi muito mal. Não só o desempenho numérico, não, que a gente já trouxe aqui. Dentro de campo, time ruim, time desorganizado, time sem criar, sempre a mesma coisa, jogando bola na área. Defesa ruim. O Flamengo sofreu muitos gols com o Tite, perdeu muito. Aí a pergunta que eu te faço, Mauro, o Tite, esse período na seleção brasileira, pode ter tirado um pouco desse dia a dia do Tite como treinador? Porque é o primeiro trabalho do Tite pós-seleção. E é muito ruim. Você acha que o Tite agora vai ter que se reinventar como treinador de clube ou não? Você acha que ele é o mesmo treinador? Não, claro que ele vai ter que se reinventar, né? Ele vai passar por uma nova fase de tentar dar a volta por cima. Lá no Rio Grande do Sul se comenta muito de um possível interesse do Grêmio na sua contratação para o ano que vem, talvez seja até o cenário ideal para ele, né? Foi o primeiro clube onde ele se destacou nacionalmente, em 2001, então acho que ele vai ter que fazer escalar a montanha de novo, né? Isso é natural que assim seja, porque ele ficou aquém na seleção e ficou aquém no Flamengo, deixou a desejar nos seus últimos trabalhos, e os trabalhos foram só
em 2 Copas do Mundo e depois com o principal, mais caro elenco da América do Sul. Ou seja, ele tinha condições de fazer melhor? Óbvio que sim, mas não fez. Mas você acha que esse período da seleção pode ter piorado ele, Mauro? Você acha que técnico em seleção, ele piora porque ele não tem esse trabalho diário? Depende muito do técnico, depende muito do profissional. Não existe uma regra para isso. Não sei, não posso afirmar, se for para a seleção volta pior. Na verdade, assim, muita coisa aconteceu no futebol brasileiro durante o período que ele esteve afastado dos clubes, né? Ele saiu em 16 para entrar na seleção. Aí você vê, em 17 o Carille foi campeão brasileiro, nada novo. 18 Felipão foi campeão brasileiro, opa, volta ao passado. Aí em 19 Jorge Jesus chega e muda o patamar do futebol brasileiro. Com ele muita coisa mudou e atraiu aí novos treinadores, alguns acrescentaram, outros não, e as coisas mudam a partir de 19. Então quando ele retorna, ele encontra outro futebol e talvez as ideias dele estejam defasadas, né? Pode ser isso, aparentemente é isso. Principalmente com relação a como montar uma defesa. O que ele fazia com maestria, não consegue mais. Não conseguiu, de fato não conseguiu. Talvez o principal problema desse time tenha sido a defesa, porque o time teve bons momentos. O final é muito ruim do trabalho, mas teve bons momentos. E ainda assim, o Flamengo liderou o campeonato. Voltou a liderar depois de mais de 100 rodadas. O Flamengo eliminou Palmeiras e Bahia da Copa do Brasil. O Flamengo teve alguns bons momentos na temporada, mas isso é pouco, né, para a expectativa criada, e é pouco para aquilo que se esperava dele. Bom, a gente está falando aí do Felipe Luiz, né? O Mauro disse que ele tem a dúvida se o Felipe Luiz vai agir como parça ou se ele vai botar os melhores. Aí eu quero perguntar aqui para a mesa, eu conhecendo bem ali esse ambiente do Flamengo, eu vivi muito, né, dentro do Flamengo ali, principalmente em 2019, eu tinha acesso a muitos jogadores nessa época. Eu acho que vai ter um momento parça de começo, tá? Eu acho. Acho de verdade. Eu acho que ele vai pensar assim, eu vou tentar recuperar o Gabigol. Acho. E tenho quase certeza. Porque o Felipe Luiz era o melhor amigo do Gabigol no elenco. Era o único jogador que o Gabigol sempre estava junto, postava vídeo com o Felipe Luiz. Concordo com o Mauro. É difícil você acreditar no Gabigol hoje em dia. Só que o Vamp já trouxe aqui a ideia que o Felipe Luiz já pode trazer de cara. Gente, eu não tenho quem colocar, não. Mas se você falar o momento passa, que não você está falando o momento passa, é o seguinte... O Gerson tá jogando mal? Foi no campeão junto, né? O Gerson tá carregando o Flamengo nas costas. Tá jogando bem. O Bruno Henrique foi campeão também junto com ele. O Bruno Henrique é o atacante hoje que se tem pra jogar por dentro. Tá mal também, tá? Não, mas tá longe de ser o Bruno Henrique. Mas você vai tirar pra botar... Tem um Everton Cebolinha pra disputar? Não. Você tem o Luiz Araújo, você tem o... Agora o Michael deve voltar. Entendeu? Não tem, então, tem até esse argumento. Não, estão achando que é o momento passa... Eu vou tirar eles. Quem eu vou botar? A garotada do Sub-20, que por sinal vai até decidir a semana o título carioca com o Botafogo. Ele estava preparando o time para decidir aí a final. Então não tem nem como dizer assim, é o momento passa. O Mauro acabou de falar, o próprio Carlinhos não pode jogar. Copa do Brasil. Então aí, ó, Arrascaeta. É o que tem ali, com De La Cruz. Né? Verdade. Agora, tem um outro lado também, né? Que você agora, se tivesse todo mundo inteiro, se tivesse todo mundo inteiro e o Flamengo estivesse na situação, eliminar de tudo, é sinal de que alguém ia estar uma galera jogando mal, né? Então não tem nem essa opção, que tem vários jogadores no departamento médico. Tem um outro lado que você lembrou bem, e que aí é bom trazer pra roda. Felipe Luiz, gente, era o treinador da base. Ele sabe os garotos que podem render nesse Flamengo. Isso é bom, porque quantas vezes a gente fala aqui, pô, vai botar o Carlinhos, bota um garoto da base. É melhor. Pô, vai botar o jogador que tá virando um sanguessuga, bota um garoto da base, é melhor. Tem esse lado também, né, Flávio? Pode ter o lado passa, que o Mauro lembrou bem. Ele tem amizade com os jogadores que ele atuou junto. Ele atuou junto ali com o Davi Luiz, atuou junto com o Gabigol, atuou junto com o Bruno Henrique, atuou junto com o Arrascaeta. Ele tem os jogadores ali que ele atuou um bom tempo junto. O Felipe Luiz, inclusive, ele disputou vaga com o Ayrton Lucas. Ele estava ainda quando o Ayrton Lucas foi assumindo a vaga no Flamengo, inclusive foi substituto dele na final da Libertadores e entrou muito bem contra o Atlético Paranaense. Mas também tem esse lado. Será que pode ser um lado do Felipe Luiz revelar muito o garoto? Ele foi o primeiro campeão intercontinental pelo Flamengo numa Sub-20, conquistou o título agora no Maracanã.
Ó, Pilhado, depende da ambição dele. Se ele quiser fazer carreira, ele tem que entrar e fazer o que ele acha de melhor. O lado parceiro, você é meu amigo e tal, mas espera aí, né? Aqui, por exemplo, eu não gosto de você. Mas eu entendo que você tem que ser o apresentador do programa. Pelo bem do programa, entendeu? Você percebeu? Você me detesta. Mas eu sou obrigado a ter a melhor história. Você tá rindo. Aí o Mauro César gosta, gente. Você vê, você levou o Mauro César agora à loucura. Não, muito bom, muito bom. Olha, depois daquela frase do Tite ontem, dizendo que o Matheus Cunha ia ficar seria titular quarta-feira, que foi de arrancar os cabelos, e essa foi fantástica, essa foi a melhor. Parabéns ao Flávio. Mas é verdade. Mas então, o Pilhado tá arrebentando. Tá um é mais ridículo ainda que ele fica rindo. Todo mundo gosta, né, do Pilhado. Então, quer dizer, eu não gosto de você, mas as pessoas gostam. Então é importante que você apresente o programa, porque é bom para o programa. Eu acho que se o Felipe Luiz tiver essa mentalidade, vai ser ótimo. Olha, eu gosto muito do Gabigol. Do Gabigol, mas... Eu gosto, ele tem que ver o que é melhor para ele. O que é melhor para mim? Que você apresente, que você é um sucesso.